Olá, bem-vindo a mais um programa Conversando com o Jefferson. Hoje estou com o meu amigo de infância, José Xavier de Moraes Coutinho. Bem-vindo, Zé, ao nosso programa. É um prazer estar aqui com você. Bom, Zé. Eu estudei com seu irmão, com o Kleber. Isso. Com o Kleber. Aqui no Santa Maria, em Timbaúba. Foi. Mas nós estudamos juntos também, Zé. Você tu lembra? Nós fizemos a primeira comunhão juntos. Eu estava noutra escola naquele momento, aí só ia pagar, só fazer, não é? O curso de catecismo. Do catecismo, isso mesmo. Era como da irmã mesmo, não sei se é agora. Irmã Francisca. Irmã Francisca, isso aí, ó. Boa memória, Zé. Tempo bom aquele, hein? Nada que tínhamos aí 10, 11 anos. Era essa faixa. Né? 10 anos de idade que eu fiz. Bons tempos, hein, Zé? Mas aí eu fui para a da saúde e você foi para a área que estava acostumado, vamos dizer assim, na área da agropecuária, né? Você, desde pequeno, lida com o agro no nosso país, né? Eu deixei de estudar com 18 anos e eu não queria fazer vestibular. Sim. Eu não fiz vestibular. Eu queria ir direto para trabalhar com meu pai. Sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, fazendo a parte trabalhista. A parte burocrática foi, Zé? Eu pensei que já tinha começado logo lá no campo mesmo. Não. Com a plantação. Eu comecei no escritório fazendo a parte trabalhista. Então foi bem importante para crescimento, né? O escriturário que estava lá, eu não fazia a parte contábil, eu fazia a parte trabalhista. O escriturário que estava lá teve que sair e eu assumi. Que bom. Meu pai ficou preocupado em arrumar outro, mas Você nem precisou. Eu assumi e dei conta. Quando foi depois, meu pai disse que não queria eu ali com aquela obrigação, que eu tinha que aprender outras coisas. Sim. E aí a gente contratou um escriturário que não tinha experiência e eu ensinei tudo a ele. E ele trabalhou com a gente 12 anos. Que bom, Zé. 12 anos. E você partiu quando para tomar conta do gado ou plantar? O seu pai fazia duas coisas, assim, ele tem pecuária também? Ele tinha pecuária e tinha cana-de-açúcar. Sim. E tinha cana-de-açúcar. Aí, no ano seguinte, por insistência minha, a gente começou a plantar banana. Sim. Começou a plantar banana. E já tem quantos anos essa brincadeira de plantar banana aqui em Pernambuco, Timbaúba e região? Tem aí uns 36 anos, mais ou menos. 38 anos. É um bocado de tempo, Zé. Você também estava conversando que um tio meu era vizinho seu também lá em Macaparana, ele gostava de tirar onda, era Zé? Era. Um tio meu, Zé Bonifácio, era vizinho, não é? Uma propriedade lá em Macaparana. Vocês têm propriedade em Timbaúba, Macaparana, também em outra região também? Meu pai tinha propriedade em Timbaúba, Macaparana, no município de Mamanguape. Sim. Surgiu uma nova cidade lá, que tornou-se uma vila de Mamanguape, que tornou-se cidade. Sim. Aí passou a ser Cuité de Mamanguape. Certo. Tinha outra propriedade na cidade de Rio Tinto. Depois, ele vendeu uma propriedade que tinha em Natuba, na Paraíba, e comprou no estado do Pará, em Paragominas. Foi para longe. Foi. E lá era o quê? Também era pecuária. Era pecuária. Vocês têm essa propriedade ainda para lá? Tenham. Sim. Com 8 anos depois, teve uns problemas lá e a gente teve que vender e comprou em Mulugu, na cidade de Mulugu, na Paraíba, outra propriedade. Pelo mais perto, né? Para tomar conta fica mais perto. E antes disso, ele comprou uma lá no Rio Grande do Norte, onde trabalha Marcelo, meu irmão. São quantos irmãos hoje que trabalham na agropecuária?
É 4. São 4. É 4. É você, Marcelo, aí tem o mais velho que é Toninho. Antônio. E tem ainda E Luciano. Luciano. Isso. Luciano. Aí cada um ficou numa região separada. Foi. Ficou 2 na Paraíba, Marcelo no Rio Grande do Norte e eu aqui. Isso. A história do Engenho União, meu avô, 7 anos antes de meu pai nascer, adquiriu União, que hoje já está fazendo 103 anos que a família está de posse dessa propriedade. Se eu não me engano, essa propriedade é perto lá de São José do Livramento. A 12 quilômetros de São José do Livramento. Isso. Agora, tão bonito ali em cima, né? Eu acho uma hora agradável, eu acho. Um lugar bom ali. E a questão de água lá? Tem água, Zé? Tem. Lá em União tem água. Lá em União tem água que serve para o pessoal lá de a água... São José? O ponto de coleta de água lá de São José é lá do Engenho União, sim, que é bombeado lá para São José. Sim. E na época foi feita pelo Gilson Muniz. Gilson Muniz. Até hoje, Zé, assim, onde eu ando, em alguns lugares, o Gilson Muniz tem, assim, ele é lembrado, porque fez muitas coisas por aí. Muitos falam, tem até umas falas diferentes, até difícil de se dizer, assim, né, em relação ao Gilson Muniz, que não vale a pena falar agora, mas ele é lembrado. Até quando fui na campanha passada, que fui candidato, era a prefeita aqui de Moba, muitos lembram do Gilson Muniz, dizendo que ele fez alguma coisa. Comunidades que eram esquecidas e foram feitas por ele. E até hoje é praticamente a mesma maneira de como é que se diz? Conseguir essa água. Conseguir essa água, que não teve melhoramento nenhum. Então, são 30 e poucos anos, mais de 36 anos. E do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Passa gestor, esquece gestor e continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Que só pior, né, Zé? Na época de Alfredo Campos, ele botou um filtro. Sim. Ele instalou o filtro para filtrar essa água lá. Depois... esse filtro deu problema e até hoje vai sem filtro. Vai do jeito que vai. E o pessoal agradece, que às vezes falta até água na região, né? O pessoal reclama muito da questão de água lá no São José, tratamento não tem. E durante o verão, falta muita água lá em São José. Porque a fonte, hoje São José cresceu em número de habitantes, cresceu em número de casas, cresceu em número de automóveis que vai se lavar lá, em número de moto que vai e tudo, e a água continua a mesma. A pessoa precisa realmente de uma atenção maior. E logo na base, vamos dizer assim, tem lá o Tiúma, né? A barra de Tiúma podia realmente chegar e resolver o problema daquela comunidade de uma forma mais simples. O certo era tirar da barragem de Tiúma. Falta vontade, não é, Zé? Muitas vezes a gente vê que falta vontade política, vontade, não quer investir em algumas áreas e fica assim, ou serve só como promessa de campanha, né? Ele começa a prometer, aí, se fizer não vai ter mal o que prometer, aí deixa sem fazer. Mas vamos contar mais do Engenho União. Então, tem mais de 100 anos que está na sua família. E lá, essa área lá em São José, vocês têm o quê? A cana, a banana? No começo era só cana, tinha um engenho de açúcar e de aguardente. E quando foi em 1964, o engenho acabou e passou-se a fornecer cana para a usina Nossa Senhora de Lourdes. Certo, na Macaparana. Em Macaparana. E hoje a gente forneceu durante 21 anos para Laranjeira e hoje a gente fornece para a Coaf. A Coaf. A cooperativa aqui, né? Ô Zé, mas você tem lá ainda aquela estrutura antiga de engenho, essas caldeiras, aquela coisa toda? Não. Os tachos? Não, isso aí nada existe mais não. Agora, foi transformado em cocheiras. Sim. Em cocheiras. Em curral, mas ainda tem os... Mas o forte da União realmente é cana. Ou tem a banana também? No momento, não. É só a área de pastagem e um pouco de cana. Certo. Agora, vizinho tem o engenho coxo. Que também é de vocês?
que também é da gente, que eu até sou rendeiro. Sim. Quer dizer, eu era rendeiro e passei para meu filho. Ah, o quê? Zezinho? José Xavier de Moraes Coutinho Filho, Certo. que a gente chama Zezinho. Aí nessa parte tem banana e tem cana. E tem uma área de pastagem pequena. Tá bom. E Macaparana, você também tem cana ou banana em Macaparana? Em Macaparana tem o engenho coxo. Sim. E tem o engenho Tanque de Flores, conhecido por Uruçu. Sim. Eu conheço até, quando estava falando no começo, que é vizinho, um tio meu, que gostava de tirar onda e brincadeira, não é? Você sabe o que é loré, não é? Aí pergunta quantos milheiros de loré eu tirava. Isso é brincadeira, né? Loré, explica, Zé, o que é loré para o nosso ouvinte? É a banana fraca. Que não aí, tem... aí seu Zé Bonifácio chegava para mim e dizia quantos milheiros de loré tirou. Vê se dava a bolsa, né? E eu ficava arretado. O José Bonifácio. Mas era uma boa pessoa. Era uma brincadeira que gostava de tirar com as pessoas. Né? Era uma pessoa. Era. Um abraço para toda a família de Bonifácio, da Macaparana, tem a Carmelita, tem Ana, e tem Neto, né? Que está tomando conta do engenho lá, seu vizinho. Neto é muito trabalhador. Isso. Bom, um abraço para todos vocês. Pronto. A história do Engenho União. Meu avô chegou lá em 1923. Qual era o nome do seu avô? José Xavier de Moraes Coutinho. É o seu nome? É o mesmo nome meu. Sim. Eu não tive nem neto no final. Que quando eu... Nasceu já era falecido? Ele tinha falecido um ano antes. Sim. Ele tinha falecido um ano antes. Aí a homenagem botou o nome igual. O mesmo nome, o nome igual. Ele trabalhou lá, depois ele teve que se afastar por conta de problema de saúde, que ele tinha problemas no coração. E ele veio aqui para Timbaúba. E meu pai ficou lá. Meu pai assumiu o engenho. Que meu pai tinha vários irmãos. Eu acho que tinha uns 10 ou 11 irmãos. Mas os irmãos do seu pai também ficaram também nesse ramo da agricultura, da pecuária? Ficou. Agora meu pai assumiu o engenho que era do seu avô. Do meu avô. E quando, logo em seguida, derrubou a casa grande que se falava... E construiu, que a casa era uma casa de taipa, tinha parte de tijolo, parte de taipa, já estava o piso muito desgastado, aí ele derrubou e construiu a casa atual para se casar e morar lá. Eu tenho até 4 irmãos. Sim. Que nasceram lá. Ah, certo. Que nasceram lá, com parteira. Estou entendendo. Lá no Reunião. Foi. Que bom, Zé. E também tem um livro, né, Zé? Eu sei que depois disso, os filhos se reuniram e fizeram a história, não é? Com a sobrinha, a neta dele, do seu pai, não foi isso, hein? Pronto. Me conta a história do livro. Minha sobrinha, Mariana Coutinho, ela teve a ideia de escrever um livro em homenagem a ele. Esse livro foi até... Então foi o TCC dela? Foi o TCC dela, esse livro. E o lançamento do livro foi lá no Engenho União. E esse livro conta o que especificamente? Conta a história de União, a história do meu avô, a história do meu pai, e conta também a história de minha mãe, dos filhos e tudo. Ela começou o livro entrevistando quem teve contato com ele. Sim. Desde... dos amigos dele até o mais simples trabalhador rural que passou lá, que conviveu com ele. Zé, e qual é o nome do livro mesmo? O nome do livro é Antônio Coutinho, um homem, um exemplo e seu legado. Bom nome, não é? E então conta a história da família praticamente, do Engenho União, de tudo o que se passou. Das irmãs dele, mas também dois irmãos. Fala da sogra também, não? Fala também. Da sogra. Isso, a sogra do meu pai. Isso. A sogra dele, que também é uma mulher também que também foi à frente do tempo dela, não é? Foi muito à frente, não é? A Anita Moraes Andrade. Ela foi a primeira prefeita de Pernambuco. A primeira prefeita de Macaparana. No tempo que mulher não podia ser candidata a prefeita. Sim. Ela era vereadora, era presidente da Câmara, o prefeito teve que se afastar e ela assumiu a prefeitura. Sim. Tem muitos afiliados que eu sei, tem um hospital também, né, que ajudava muitas pessoas. Tinha a Casa de Saúde. A Casa de Saúde. A Casa de Saúde de Santo Antônio. Isso.
que o... Eu até já operei lá, Zé. Já operei naquele hospital, junto com o Pérez, o saudoso Pérez, colega de trabalho, dentista, foi meu professor também, e já fomos operar lá naquele hospital, naquela casa de saúde, na Macaparana, isso lá em 1989, 90, faz um bom tempo já. Ela foi uma mulher além do tempo. Ela foi vereadora muito tempo. O meu avô, Antônio Moraes Andrade, ele foi prefeito de lá. Depois, ele não era muito político, ele tinha uma casa de comércio lá e ele deixava a minha avó fazer política. Sim. E cuidava do comércio. E deu certo, ela fez história na região. É muito bom isso. E você nunca pensou em entrar na política, não, Zé? Não, eu não tenho jeito para política, não. Eu não tenho jeito para política, não. Jeito nenhum para política. Podia ser candidato a prefeito aqui, Timbó, Macaparana? Não. Não. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Ô Zé, e você, Zé? E o José Xavier de Maracotinho, o Zé, que conheço lá da minha infância, que tem um apelido que não vou falar aqui. Esse Zé tem... Vocês são 2 filhos, Zé? Eu sou casado com Rosângela Gouveia de Moraes Coutinho. Sim. Quando a gente casou-se, a gente foi morar no Engenho Tanque de Flores. Meu pai fez uma casa lá. Até meu pai não... Quando eu falei que ia casar, ele disse, você vai morar onde? Eu disse, ou alugar uma casa em Macaparana, ou alugar uma casa em Timbaúba. Ele disse, se você quiser morar no mato, eu construo uma casa lá em Uruçu, como Sim. era o apelido do Engenho Tanque de Flores. Sim. Eu faço uma casa lá. Aí eu disse, eu não perguntei nem a minha noiva na época, eu disse, pode fazer, pode fazer. Ele fez a casa, a gente foi morar lá, a gente passou 9 anos morando lá, pegou uma época de muita violência. Sim. Lá, precisava de vir estudar, meu filho e minha filha. É um casalzinho. Que é José Xavier de Moraes Coutinho. Né? Filho. Sim, o filho. E Thaís Gouveia de Moraes Coutinho. Aí vieram estudar aqui em Timbaúba. Aí eu comprei uma casa aqui, melhorei a casa e... Até hoje aqui. E até hoje aqui. Os dois, hoje eu tenho a doutora... A doutora fisioterapeuta, é isso? É isso mesmo. Isso, coisa mesmo. Boa. E Zezinho fez administração de empresas? Zezinho fez administração de empresas e hoje é meus pés e minhas mãos dentro do engenho. Que bom, não é? E minha filha formou-se recentemente em fisioterapeuta e é um orgulho para mim. É bom isso, né? É um orgulho. E já tem netos, Zé? Ainda não. Mas tô doido pra ter. E Zezinho, casa ou não casa? Só tá enrolando as meninas por aí. Vai casar. Vai casar agora no dia 14 de junho. Ah, tá marcado já. E vai morar lá no Tanque de Flores? Não. Alugou um apartamento aqui e tá morando aqui. Sim, e vai morar aqui. Mora aqui, Timbaúba. E continuar lá na mesma casa, né? Mas é que a noiva não quer. É porque a noiva trabalha e não pode, hoje em dia não pode mais, todos os dois têm que trabalhar, todos os dois têm que... Hoje é outra época, né? É outra época. Na época a Rosângela não trabalhava e ela ficou até muito contente de morar lá. Quando a gente saiu de lá, ela saiu até chorando. Sim, querido. É tranquilo. Você falou na época que estava com violência, né? Estava com violência. Mas antes era bem tranquilo. Sim. Agora, na época, foi uma onda de violência. Eu lembro, foi horrível aquilo ali. Quanto mais educação tu povo, uma boa qualidade na educação, menos acontece isso, né? Eu penso sempre assim, o caminho certo é educar o povo, orientar. Então, você não consegue fazer isso. Mas eu vejo que, infelizmente, as escolas são fechadas. Principalmente na zona rural, as escolas são diminuídas cada vez que passa. Lá tem escolas, lá no Reunião, no Tanque. Lá no Engenho União tinha uma escola. Agora, por falta de manutenção dessa escola, eu vim conversar com o promotor, o Dr. João Elias, na época, e contei a situação da escola. E ele foi ao prefeito, na época. Quem era o prefeito na época? Marinaldo Rosendo. Sim. Exigiu dele uma reforma. Só que não tinha condições de reformar. Só se fosse construir outra escola. Sim. E eu cedi a área lá para construir outra escola.
mas na época também a quantidade de aluno era muito pequena. Sim. Eu reconheço que era melhor levar esses alunos Para outro que era perto de São José. perto de São José, que era 12 quilômetros de São José, e levar esses alunos para uma escola melhor, uma escola que eles fossem ter, não era só uma professora, era coordenadora, era diretora, era merenda, era tudo isso. Aí fechou a escola e foi transferido para... Qual era o nome da escola? Tinha nome ou era Escola do União? Escola Santinês. Santinês. E essa escola já desde o tempo do seu avô, é isso ou não? Foi do tempo do meu avô ainda. Porque, na verdade, antigamente, eu lembro, nos engenhos, eu vi muitas casas e muitos moradores. Hoje não se passa mais isso. Hoje lá, a gente ainda tem 12 moradores, entre União e Coxo. Certo. Em Coxo tem 3 e União tem 9. Que é uma coisa rara, que hoje não acontece em engenho nenhum, em propriedade nenhuma, mesmo na parte de agropecuária e tudo, não existe mais morador. E lá ainda tem. Caminho por Timbaúba, nos engenhos, eu vejo que realmente é muito reduzido hoje a quantidade de casas. Não é? Casas. E quando um morador vai embora, a primeira coisa que vai é passar a máquina, tirar aquilo ali e plantar cana lá ou fazer outra coisa. E lá tinha muito mais casas de moradores. Tinha muito mais casas. Então isso reflete também na quantidade da escola, né? Então, se tem poucos moradores, são poucos filhos e poucos alunos para a escola. Então, realmente, às vezes fica inviável. Às vezes até é cabível, né? Às vezes até justifica. Eu concordei que a escola... Às vezes se justifica isso, mas também não pode esquecer que os alunos precisam de uma boa educação. Então, tem que investir em um lugar próximo, né? Que também não adianta, por exemplo, os alunos lá do União para vir para o centro de Timbaúba. É que é longe, né, Zé? Então, a estrada não é boa e fica difícil. E era alunos pequenos. Quando passava do 5º ano, ia para São José. Sim. Como São José, aí depois vinha para Timbaúba. Já era uma dificuldade muito grande. Hoje ainda é, Zé. Eu não sei o que se passou hoje. Uma pessoa veio aqui no consultório, que é lá de Catucá, e disse que, não sei qual motivo, que não estava tendo carro, alguma coisa aconteceu, e o transporte para trazer os alunos de lá para aqui, para Timbaúba, estava sem transporte hoje. Não sei o que aconteceu. É triste isso, não é? E eu escuto muito, não só aqui de São José, mas da Água Azul, a estrada não presta e às vezes não tem quem pegue esses alunos. Então é uma forma errada de cuidar, não é, do nosso povo. Agora, lá de União, justiça seja feita. Tem um micro-ônibus lá que pega os alunos da Guabiraba, que é uma região de Timbaúba, passa lá por União e leva os alunos para São José e para Timbaúba e volta para cá. Tá. E volta. Aí de São José tem outros, tem o ônibus que já traz aqui para Timbaúba. Se não tem escola, você tem que oferecer uma forma de educar essas crianças. Tem que ser assim. Isso é o papel do gestor. Aí na época, o doutor João Elias depois procurou saber de mim se tinha sido feito. Tinha sido o que? A resolução. A resolução. E se eu tinha alguma coisa a reclamar. Eu disse que não. Porque tinha deixado de ter a escola, mas tinha o transporte. O problema, né? Tinha resolvido, tinha o transporte para São José. Aí eu não tive o que reclamar, não. Zé, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua vinda aqui, não é? Bater papo legal. Sempre a gente conversa bastante, Zé. Botar as conversas em dia. Não é? Então foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa e ter esse momento para suas considerações finais. Tá bom, Gerson. Eu agradeço a você por esse papo. A minha família. Eu agradeço pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pela nora que eu tenho e pelo genro que eu tenho. Já tá com genro. É bom você. Tá certo, Zé. Bom, essa é a história de Zé Coutinho, nosso amigo desde a infância. Gostou?
curta, compartilhe e comente. Um abraço e até mais.